homem, porque o único erro que ele cometeu foi amar você, tá? Muito bem, às vezes as pessoas cometem erros absurdos, erros de julgamento, erros de contexto, erros por dores. A Vanessa cometeu um erro por uma dor da infância. Agora vejam só o erro que ela cometeu. Minha vida sempre foi de luxo. Quando eu era pequena, eu tinha de tudo, menos a atenção da minha mãe. Perdi meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Ele estava em uma viagem de negócios e o carro capotou na estrada. Ele morreu na hora. Essa fase foi muito difícil para mim, mas quem me consolou foi a babá. A minha mãe batalhou sozinha para me criar e me dar tudo sem nenhum problema, mas batalhou só para eu ter bens materiais. Por isso, eu nunca recebi o seu carinho e nem o seu amor. Ela vivia o dia inteiro trabalhando e pensando em ganhar dinheiro a todo custo. E eu sempre fui muito sozinha. Por isso, eu via na Bá a mãe que eu nunca tive, que me dava carinho e atenção, que estava sempre comigo em todos os momentos. Eu cresci desse jeito, sempre ganhando presentes, perfumes, roupas, mas sem o carinho da minha mãe. Aquele de sentar no colo e falar tudo que eu estava sentindo, sobre os meus medos, as minhas dúvidas. E isso, o mais importante, eu nunca tive. E o que me deixava muito mal, porque eu via as minhas amigas falando com as suas mães, contando seus segredos, falando sobre a escola, os passeios, sobre tudo. E nós duas não tínhamos assunto. Ela parecia uma estranha. Eu nunca me sentia à vontade com ela. Ela era fria, eu não sei explicar. Eu sei que ela não teve culpa. Ela só se dedicou ao trabalho para não faltar nada para mim. E não reparou o que estava acontecendo comigo. Estávamos tanto tempo sem conversar que ela nem percebia. Chegava à noite e já ia dormir. Quando era bem cedinho, já saía de novo para trabalhar. De final de semana, era raro ela ficar em casa. Mas se ficava, adiantava as coisas do trabalho e ficava no computador, assistia TV, escutava rádio, tudo para ficar por dentro de tudo, de todas as notícias. Ela era neurótica pelo trabalho. E eu, sempre solitária. Eu sentia falta dela, mas parecia que ela não se importava com isso. Hoje, 13 anos se passaram e eu estou aqui contando a minha história. A mágoa e o rancor de tanta dedicação ao trabalho foi um peso para mim. Eu não soube lidar com isso e acabei me destruindo. O que eu fiz não tem perdão. E hoje eu carrego comigo essa culpa que me atormenta dia e noite. O tempo passou, eu levei a minha vida sozinha. Concluí os meus estudos normalmente e eu tinha um namorado. E a minha mãe nunca participou de nada, nunca se interessou por nada que dizia respeito à minha vida. Porém, ela começou a ter um relacionamento com um cara esquisito, o Marcos. Ele tinha um jeito de malandro e como ela criticava o meu namorado, eu me senti no direito de criticar o dela. Mas ela não aceitava as minhas críticas. Um dia, em nossas discussões, ela me deu um tapa na cara, quando eu xinguei o namorado dela de ladrão. Ela estava apaixonada e não sabia que ele estava gastando tudo que ela sempre conquistou com o seu trabalho. E isso só estava me fazendo ficar com mais raiva dela. Desconfiada das atitudes do canalha, eu resolvi investigar mais a sua vida. Ele dizia para minha mãe que trabalhava com um irmão em uma imobiliária. Mas eu descobri que aquilo era só cena. Ele ficava o dia todo zanzando, passeava, fazia compras, relaxando. Tinha uma vida que qualquer um desejava. E à noite, vinha para casa com uma cara de pau, dizendo estar cansado por mais um dia de trabalho. No final
final do mês, eu descobri a senha da minha mãe do banco e vi vários saques de alto valor. Eu lembro como se fosse hoje. Questionei o que ela estava fazendo com o nosso patrimônio. O que mais me impressionava é que ela, que sempre foi tão esperta no trabalho, que sempre foi tão racional, que só pensava em ganhar, 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 agora estava se deixando levar por um canalha qualquer. Esse dia discutimos feio, pois eu queria que ela prestasse contas do que ela estava gastando. Afinal, grande parte daquele dinheiro era a herança do meu pai. Nessa hora, ela sentiu uma dor no peito. Eu fiquei assustada. Minha mãe era muito forte, nunca reclamava de dor nenhuma. Eu fiquei sem reação, porque para minha mãe ficar daquele jeito deveria ser alguma coisa muito grave. Minha mãe descobriu que estava com uma doença rara e começou a ficar só deitada. Ela não tinha forças nem para levantar. O Marcos aproveitou a brecha e resolveu se mudar para casa. Diz que queria ajudá-la, ficar próximo e cuidar do amor dele. Para cima de mim, aquele canalha queria tirar tudo que ele podia enquanto ele tinha tempo. E o pior é que a minha mãe concordou e ainda me enfrentou, dizendo que se eu não quisesse morar com ele, que era para eu pegar as minhas coisas e se mudar de lá. Eu tinha vontade de morrer. Ainda bem que a Bá sempre estava comigo para me confortar e me consolar. Eu sempre era deixada de segundo plano. Ela nunca se importou comigo. Tudo que eu queria era bobeira para ela. Eu não tinha voz naquela casa. Eu sempre me sentia como um empecilho na vida dela. E agora chega um malandro e acaba com um pouco de relacionamento que tínhamos. A Bá sempre me pedindo calma, tentando disfarçar as falhas da minha mãe. Mas você quer saber? Eu já estava de saco cheio de ser humilhada. Eu estava cansada de ser um nada para ela. E talvez seguir a minha vida sozinha e deixá-la lá morrendo com aquele ladrãozinho seria melhor para mim. Não, vocês não imaginam a cara de pau do Marcos. Teve vezes que minha mãe ficava internada no hospital. E aí, ele se esbaldava. Ficava com o cartão de crédito dela e gastava o que podia e o que não podia. Acredita que até um carro ele comprou? É óbvio, ele sabia que se ela morresse, ele não teria direito a nada. E aquele era o momento certo para ele tirar todo o dinheiro possível. Eu via aquilo e não me conformava. Ele chegava no hospital com cara de bonzinho, fazia um drama, inventava umas mentirinhas e ela acabava dando tudo que ele pedia. E o pior de tudo é que eu não podia fazer nada. Eu estava vendo ela entregar todo o nosso patrimônio e eu não podia fazer nada. Eu comecei a pegar raiva, pois por mais doente que ela estava, ela sabia o que estava fazendo. Parecia de propósito. Parecia que ela pensava que já que ela não ia gastar aquele dinheiro, para mim, ele também não iria ficar. Eu não sei dizer, eu não sei explicar, mas era isso que eu sentia. E por isso, eu comecei a ter ódio dos dois. A doença foi se espalhando e depois de várias internações, o médico disse que era melhor ela ficar em casa, recebendo os devidos cuidados. A Bá nunca deixava sozinha. Quando ela tinha crises sérias, estávamos todos treinados para aplicar as injeções e tomar os primeiros cuidados. Essas crises foram aumentando com o tempo. E eu, de verdade, já nem falava mais com ela. Ficar em casa, para mim, estava sendo insuportável, pois o Marcos já tinha dominado tudo. Vivia na sala, comendo e assistindo TV. Eu queria era distância. Ela recebe uma carta e o conteúdo dessa carta levará a Carla a tomar uma atitude com certeza das mais impensadas e que terá graves consequências. Vocês vão acompanhar essa história, mas você, Bianca, antes, por favor.
acompanhando essa história e nesse momento a Carla, ela recebe uma carta. A situação já é crítica, como vocês viram, mas o conteúdo dessa carta vai influenciar muito as atitudes dela. Vejam só. Um dia, eu recebi no escritório uma carta sem remetente. Quando eu abri, eu reconheci as páginas do diário da minha mãe. Lá, dizia que ela não gostava de mim, que eu era um peso na vida dela, que ela nunca quis engravidar, mas topou ser mãe por causa do meu pai. Nas páginas estava escrito que teve que lutar sozinha para me criar e que eu havia me tornado uma dondoca, que nós éramos muito diferentes e que eu não sabia fazer nada. Eu não podia acreditar que a minha mãe tinha escrito tudo aquilo. Mas não tinha como negar, era sua letra, eram as páginas do seu diário. Eu li tudo que eu sempre imaginei, mas ela nunca teve coragem de me dizer. Fiquei imaginando quem poderia ter enviado isso. É claro, ele achava que eu era idiota. É claro que quem enviou isso foi o Marcos. No mínimo, ele imaginou que lendo isso, eu iria me abalar e sumir de vez. Assim, quando a minha mãe morresse, ele ficaria com tudo. Eu não sei dizer se o meu ódio pela minha mãe era maior do que o meu ódio pelo Marcos. Cheguei em casa e fui direto pro quarto. E justamente nessa hora, ela estava tendo uma de suas crises. Ela chamava pelo nome da Bá e pedia o remédio. Eu entrei cheia de ódio. Eu fiquei olhando para ela e lembrando tudo que ela me fez quando eu era pequena. Eu olhava para o seu rosto agonizante e lembrava das palavras escritas no diário. Será que aquilo era verdade? Como uma mãe poderia odiar um filho? Eu nunca fiz nada para ela me ignorar. Eu sempre fui uma boa filha. Tudo que eu queria era ser amada. E a minha mãe não foi capaz de me amar. Mas ali, naquele momento, ela precisava de mim. E o ódio não me permitia ajudá-la. São muitas mágoas. Uma vida toda de sofrimento, humilhações e abandono. Nessa hora, como um estalo, a Bá entrou correndo no quarto, gritando: "A injeção! Temos que aplicar a injeção!" Eu estava em transe, lembrando do meu passado. Acordei assustada, peguei a injeção desesperada e com a ajuda da Bá, aplicamos. Não demorou nem 2 minutos que minha mãe se acalmasse. Fui me afastando e a Bá deu os cuidados necessários. Aquela noite, eu não consegui dormir. Não sei o que me deu. Aquela cena me marcou demais. Aquele diário, aquelas palavras. Meu coração se enchia de ódio. Eu lembrava dela me desafiando por causa do Marcos. Eu lembrava de quantas vezes, tão pequena, me sentia sozinha. E a única perto de mim era a Bá. Era uma mistura de sentimentos, raiva, pena, rancor, revolta. Tudo ao mesmo tempo. E aquelas páginas arrancadas me lembravam do mau caráter do Marcos, que em uma hora daquelas estava na balada se divertindo com um carro novo e o dinheiro no bolso. Dinheiro esse que era do meu pai. Naquela hora eu pensei que o melhor teria sido se eu tivesse deixado a minha mãe morrer. No dia seguinte, logo pela manhã, eu peguei o Marcos maltratando a Bá. Eu não sei o que ele queria e nem o que aconteceu antes de eu chegar, mas eu sei que ele humilhava e dizia coisas horríveis para ela. Aquilo foi demais para mim. Quem ele pensava que ele era? Aquela não era sua casa. Se ele estava tendo a boa vida, era porque a irresponsável da minha mãe estava proporcionando. E que nunca em toda a minha vida alguém tinha destratado a Bá daquele jeito. Naquela hora, o covarde veio para cima de mim e me deu um tapa. Ainda disse que era para eu ir reclamar com a minha mãe, que mais uma vez ela iria mostrar quem é que mandava naquela casa. E foi embora. Eu fiquei lá, consolando a Bá e pensando, realmente, a minha mãe deixava ele fazer o que ele queria naquela casa. E enquanto ela estivesse viva, eu não poderia fazer nada. Mais calma, a Bá disse que iria até a farmácia comprar os remédios da semana e pediu que eu tomasse conta da minha mãe. Eu estava me trocando para ir para o escritório quando eu ouvi a minha mãe chamar. Na hora, eu me arrepiei toda. Eu fui caminhando lentamente até o quarto dela. E então, eu entrei.
ela estava com um semblante diferente, parecia mais pálida. Na hora me veio à cabeça o tapa que o Marcos me deu. E que, consequentemente, a culpa era dela, que colocou aquele marginal dentro de casa. Ela gritava que precisava do remédio e eu continuava ali, parada. Naquela hora, só o que eu sentia era ódio por tudo que ela me fez passar a vida toda. Eu sabia que o meu inferno continuaria enquanto ela estivesse viva. Então, eu tomei a decisão. Virei as costas e saí do quarto. Fiquei ali, sentada no corredor, esperando que aquele inferno acabasse logo. Meu Deus, como eu consegui fazer aquilo? Ela gritava, chorava, implorava pelo remédio. E eu continuei parada no corredor, ouvindo. Eu não esboçava nenhuma reação. Era como se estivesse arrancado o meu coração e, no lugar dele, deixado um vazio. Eu não sentia nada. Eu queria sentir amor, compaixão. Eu queria sentir alguma coisa, mas eu não sentia. Depois de 1 hora, o silêncio dominou a casa. Os gemidos pararam. Um vazio imenso tomou conta de mim. Eu entrei no quarto. Com muito medo, eu fui em direção a ela. Eu senti um aperto. A minha respiração disparava a cada passo que eu dava. A minha vida inteira foi passando pela minha mente, como se fosse um filme acelerado. Uma sensação horrível foi tomando conta de mim. Eu fui me aproximando e lá estava ela. Cheguei mais perto e pude perceber que ela não estava respirando. Enfim, o Marcos pegou o dinheiro que conseguiu roubar a minha mãe enquanto estava viva. Foi embora e, graças a Deus, nunca mais deu notícias. A Bá sentiu-se muito culpada pela morte da minha mãe, por não estar perto na hora da crise, e decidiu voltar para a cidade dela. Às vezes ela me liga e nós conversamos um pouco, mas a nossa relação acabou se distanciando. Eu me sinto muito sozinha. Antes, eu era sozinha, mas sempre tinha gente perto de mim. Hoje, eu me sinto sozinha e sou sozinha. O trauma da morte da minha mãe mexeu muito comigo. Eu estou fazendo um tratamento, mas está muito difícil de superar. Eu não consigo dormir. Eu sonho com ela todas as noites. Parece que ela vem me torturar pelo que eu fiz. Não, eu não consigo me conformar. Eu não consigo acreditar que eu fui tão cruel a ponto de deixar a minha mãe agonizar até a morte. Essa imagem aparece na minha mente o tempo todo. E eu sei que nessa vida nada poderá me fazer feliz. Nunca mais, pois essa dor e essa culpa estará gravada sempre dentro de mim.